Algumas vezes eu já tive a felicidade de ser chamado para gravar e mixar trilha. Tem um pouco ali uma certa nuvem pairando por cima de que a gente aperta botão. Eu tô num trabalho agora que o diretor fez questão de falar isso. Caraca, eu fiz um outro filme que todo mundo trabalhou isolado, depois a gente juntava e assim, tinha uma música muito bacana, muito preenchida, que precisava tocar alto, e só que eu tinha um monte de sound design também, de cenas que necessitavam de sound design, e aí ficava essa briga. Né? Então a gente tem uma questão de diálogo entre departamentos que é muito importante, talvez possa ser, deveria ser aprofundado aqui, né? Quando os compositores vêm mixar comigo, ou isso, quando eu vou fazer uma trilha do Veneza, do não sei o quê, eu sempre falo pro produtor musical, compositor, enfim, produtor musical, vai acompanhar a mixagem do filme. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Começando mais uma 3PS Conversa Tech com Gabriel Pinheiro. O Gabriel é um técnico de gravação de música, engenheiro de mixagem, que tem uma longa carreira na música, indicado a Grammys, acho que ganhou 2, né, Gabriel? Tem indicações como melhor engenheiro também. E há algum tempo vem trabalhando com pós-produção de áudio também, mixando para TV, filmes. Então eu convidei ele hoje para a gente conversar um pouco sobre a mixagem da música na etapa de criação da trilha sonora para entrega para a mixagem do filme, né? Vai falar um pouco da experiência como mixador de música, né? Equilíbrio de frequência entre instrumentos, a organização dos stems, quem sabe masterização e como é que ele lida com isso a partir da visão dele de música e agora como, com o conhecimento de pós-produção que ele tem também. Então, Gabriel, pô, prazer, boa tarde, seja bem-vindo. Tem algum ponto assim, principal, básico, que você imagina que o mixador que está recebendo a trilha de um compositor vai entregar para outro mixador, né? Que vai colocar ela num filme. Qual seria o principal aspecto, ou o primeiro aspecto que você acha que o mixador de música, nesse sentido, deveria se preocupar, assim? Cara, tem algumas questões que eu acho que eu fui percebendo ao longo dos anos, estando dos dois lados, quer dizer, recebendo muita trilha para mixar e também mixando. Eu continuei mixando, enfim, o Veneza do Miguel Falabella, sei lá, do ano passado eu mixei a trilha, gravei e mixei a trilha, mixei uma trilha de um longa também da Flávia Tigel, compositora, enfim, é uma coisa que eu continuo fazendo, faço menos do que eu já fiz na vida, mas eu continuo fazendo. Tem, acho que, duas coisas que eu percebo que chamam muita atenção. A primeira é que o mixador e também, de certa forma, o produtor musical, o compositor, precisa entender um pouco para onde ele está. Parece meio óbvio, né? Mas entender um pouco para onde essa trilha vai. É para televisão ou é para cinema? Isso torna as coisas bastante diferentes. Por exemplo, eu mixava um programa há uns mais de 10 anos atrás, 2008, 14 anos atrás. Eu mixei uma série para televisão e aí chegou o pessoal com a trilha de abertura. A trilha de abertura ela toda girava em torno de um negócio, de um conceito de surdo virado, uma coisa que Carlinhos Brown, Timbalada, eles inventaram, que é um surdo deitado e afinado. Então eles têm notas nos surdos, enfim, fazem uma coisa muito bacana. Era uma mixagem para televisão e juro que 70% da trilha ficava entre 30 e 40 Hz. Cara, não tinha nenhum milagre que eu pudesse fazer para aquela trilha pintar. Ela era toda. Era toda sub. Não tinha Uhum, nenhum uhum. elemento, uma frequência que fosse aparecer na televisão. Então, assim, você entender isso é meio que um ponto de partida. Por exemplo, trilha para televisão, eu normalmente filtro 30 Hz para baixo. 35, 30. Não tem nada em 30 Hz em televisão que vai te interessar. Aquilo não vai acontecer numa televisão. E você não pode mixar para os 2% que tem um home theater com caixas boas em casa. Com o loudness, né? Você colocando tanta energia grave assim Exatamente. e usando um loudness integrado, você está gastando banda do teu loudness, né? Com algo Por que isso, você provavelmente não vai estar nem ouvindo, né? exatamente. Por isso que eu já dou uma capada em 30, 35 Hz. Geral, o master da trilha, eu já dou uma capada. Por outro lado, por exemplo, cinema.
Eu fui trabalhar num filme recentemente, mês passado. Eles estavam tendo algumas questões com a trilha do filme. Eu entrei aos 47 do segundo tempo para ajudar a dar ali uma organizada. Qual era a questão da trilha? O mixador, ele basicamente jogou todo o grave da trilha para o LFE. Uhum. Então, se eu cortasse o canal da LFE, a trilha ficava muito magra, ficava completamente sem corpo. Cinema, as 3 caixas da frente são full range, elas têm que Uhum. falar de, sei lá, 30 a 18K, né, uma coisa assim, Uhum. pelo spec da Dolby. Então, assim, o LFE não é muleta de grave. Ele é um canal que está lá para você usar ocasionalmente como um efeito, para, enfim, tem lá a sua função dentro da mixagem de cinema, que não é colocar o contrabaixo ali, não é botar o bumbo, não, sabe, o 808, não é essa a função. E você ainda tem a questão clássica da nossa vida. A nossa vida é saber como estará o alinhamento da sala em que vai ser a pré-estreia, né? Eu fui numa pré-estreia anteontem que o cara tava tocando filme em 4.5. Eu falei, pô, querido, 4.5? Aí vai quebrar a gente. Mas enfim, para além disso, o alinhamento do sub, o que aconteceu? Eles foram fazer uma cabine num cinema e não tinha corpo nenhum na trilha. Uhum. Então, assim, você tem que entender um pouco para onde que essa trilha vai. Uhum. Essa coisa que você colocou, vou fazer um parênteses de novo, mas Claro. talvez a gente começou pensando no mixador, no nosso colega, né, que está atendendo a um trilheiro, Aham. mas essa ideia de para onde a trilha vai talvez seja uma pergunta para o trilheiro, né? Porque se o cara decide fazer uma trilha de surdo virado, de abertura para um programa exclusivamente TV, talvez nosso colega mixador não tenha muito que ele possa Não, fazer. nesse caso, o pobre coitado do mixador não tinha o que fazer. É por isso que eu falei, é uma questão que é dos mixadores e muito do produtor musical. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, aqui, mantendo ainda nessa seara. Você é chamado, ou você acha que os nossos colegas deveriam ser chamados junto no momento do start da trilha? Quer dizer, o trilha foi convidado para fazer o filme. Você acha que, além de pensar no arranjo, na linguagem, no tipo de música, o nosso colega que vai mixar para ele, geralmente, às vezes o trilheiro, eu já conversei com os trilheiros e falaram, não, mas o fulaninho tá ocupado, então vai ser o outro fulaninho. Que nem a gente pensa, né? Pô, tem que ser chamado no início da produção do filme para ler o roteiro, para ajudar. Será que esse Ah, nosso colega não deveria ser antes também? Será que não é uma coisa assim? eu acho Deveria, né? Talvez, né? que deveria. Algumas vezes eu já tive a felicidade de ser chamado para gravar e mixar a trilha. Normalmente me chamam para gravar quando tem uma coisa de orquestra, quando tem uma coisa assim. Eu gosto de gravar, eu estou mal ou bem acostumado a gravar, então quando tem uma coisa assim, eles me chamam. Eu acho absolutamente fundamental, cara. A questão é que não sei se tem nem por um lado orçamento para essa pessoa estar trabalhando desde o começo da produção e talvez não tenha um pouco a visão de que a mix faz parte da obra artística. E aí vale para qualquer mixagem de música, de cinema, televisão. Ainda tem um pouco ali uma certa nuvem pairando por cima de que a gente aperta botão. E, Uhum, uhum. pô, Mas não no é. caso do orçamento, seria viável para um de nós trocar uns telefonemas com o trilheiro, né? Com Ah, cara, vamos fazer um filme de drama, não sei o quê, vai pro streaming, vai para não sei o quê. O que que você acha? Eu vou trabalhar com com só certeza. linguagem de funk. Não, pô, maneiro, vai nessa. Não, pô, porque que. Eu acho que às vezes o técnico, talvez, não sei se eu acredito que o trilheiro, um cara que viva de trilha, deveria estar ligado nessas especificidades técnicas, né, dos meios. Mas às vezes ele ter um técnico com ele, um engenheiro, É. ajudaria, né, assim, né? Eu sou amigo de alguns produtores musicais, não muitos, mas enfim, amigo de alguns produtores musicais. Já aconteceu de eu dar uma ligada, falar, olha só, estou recebendo aqui o material da série, tem umas questões aqui que acho que a gente pode dar uma afinada melhor, porque isso aqui não vai funcionar. Uhum, E aí o uhum. pessoal volta, muda lá alguma coisa, muda, já aconteceu. Quer dizer, então eu acho que a figura do mixador de trilha, ele é um parceiro essencial do trilheiro, né? Assim, né? Ele é um cara ali que talvez deveria estar integrando a equipe do trilheiro um pouco no início, né? Assim, do produtor musical, correto? Acho que seria muito importante se ele pudesse estar desde o início e também, enfim, entender que aquilo ali que ele vai fazer, a mixagem,
faz parte da obra artística. Aquilo tem ali uma função, o que me leva para o meu segundo ponto. O meu primeiro ponto era entender para onde que aquilo vai, para você não cometer um engano lá atrás, na hora de você produzir a trilha e, portanto, depois na hora de mixar, de você, vamos lá, vamos botar um monte de sub na trilha para televisão. Olha, pode botar, mas não vai aparecer, pouca gente vai ouvir isso. E, por outro lado, uma questão dessa, como colocar o baixo todo no LFE para cinema, também não vai dar certo. Esse é um ponto de partida. A segunda coisa que eu ia falar é isso, é você entender a mixagem de trilha como parte daquela obra. Por isso que seria tão importante o mixador estar acompanhando desde o início, ou ao menos ter uma conversa, ou entender os rumos daquilo. Para também poder dizer, ó, isso aí não vai funcionar. Isso aí para televisão não vai funcionar. O que nos leva para mais um ponto, que é, eu tenho uma pequena implicância antiga, especialmente com os produtores musicais que são meus amigos, eu tenho liberdade para ter implicância com eles, é essa coisa de raríssimas pessoas estarem mixando para 5.1. Eu que sou mixador também de música, eu, por natureza, aprendi a ter um respeito muito grande pela mixagem. Tudo que eu faço numa mixagem, tudo que nós fazemos numa mixagem, seja música, é intencional, aquilo não está ali de bobeira. Aquilo é intencional, né? Eu tive uma ideia, eu executei uma ideia, aquilo faz um sentido dentro daquela trilha. Se eu entrego essa trilha toda em stems e alguém vai reposicionar ela, você está alterando aquilo. Eu perco bastante tempo quando eu recebo a trilha em stem. Eu ouço a mix em estéreo da pessoa e ouço a minha espacialização, por assim dizer, em 5.1. Eu perco um certo tempo tentando respeitar aquele equilíbrio, porque é muito fácil você perder aquele equilíbrio e perder aquele senso de que aquela bateria está dando, de qual é a função daquela guitarra. Você facilmente pode se perder. Por causa disso, eu sempre fico achando que a pessoa me entregar a trilha em stem é um desperdício. Acho que ele está perdendo a oportunidade de fazer uma coisa muito legal, porque trabalhar em 5.1 é muito legal. Mas vem cá, vamos separar então duas Olá. questões aqui, que eu acho que são importantes. Você tocou em pontos polêmicos, mas importantes. Uma coisa é a espacialização da trilha, né? E aí sempre temos que pensar que você está trabalhando, digamos que você esteja trabalhando só com a trilha, o que acontece muitas vezes, né? Então, às vezes, a pessoa está trabalhando só com a trilha, acha que a trilha tem que dar conta ou tem que resolver várias questões da cena, seja preenchimento, seja intensidade, seja ritmo. E às vezes, quando você começa a juntar com outros elementos, você percebe que o sound design também está fazendo parte dessas coisas, está preenchendo com ambientes, efeitos de ambientes, efeitos de sound design mais complexos, tem o diálogo. Eu acredito que esse é um dado que às vezes se perde muito. Assim. Eu estou num trabalho agora que o diretor fez questão de falar isso. Caraca, eu fiz um outro filme que todo mundo trabalhou isolado, depois a gente juntava e assim, tinha uma música muito bacana, muito preenchida, que precisava tocar alto, e só que eu tinha um monte de sound design também, de cenas que necessitavam de sound design, e aí ficava essa briga. Então acho que tem uma questão de diálogo entre departamentos que é muito importante, talvez deveria ser aprofundado aqui, né? Outra coisa é espacialização. Será que o mixador de um filme, vou chamar de filme só para facilitar aqui, né? Do conteúdo, também não precisa ter uma liberdade para posicionar coisas de modo a dar inteligibilidade, clareza, pressão, movimento? Será que isso poderia engessar? É uma pergunta para a gente debater. Outra, que é, independente de estar em 5.1 estéreo, estar paneado ou não, os stems garantem também que certos elementos possam ser alterados, sim, em função de tudo isso que eu coloquei de sound design, e às vezes evite que uma música inteira possa baixar quando você pode, de repente, ter uma bateria lá meio alta. Essa bateria meio alta pode ser intencional na concepção da música isolada ali. Mas na hora que você botou na cena, caraca, essa bateria tá atrapalhando, mas a música é legal, o clima tá... Será que a gente não abaixa? Esses dias mesmo eu peguei um fonograma e usei o Isotope, separei a voz da base, não fiz vários stems, fiz só os dois,
porque era uma cena muito longa, a música toda cantada, e chegou uma hora que, cara, tá legal, mas a gente precisa ter a pulsação da música, mas essa voz tá brigando, os caras falando de Então eu literalmente enterrei a voz do camarada lá, muito famoso, cantor, uma música mega pop conhecida, mas assim, porque era necessário para a dramaturgia do filme, sabe? Assim, Claro. e fiquei pilotando a voz ali do cara. Então, assim, separando as suas questões, vamos tratar uma de cada vez, assim. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Questão de espacialização é uma. Aham. Separação em stems é outra, assim, na minha concepção, assim, sabe? Como mixador, supervisor de som, assim, eu veria esses problemas separados. Não sei se você concorda. Eu concordo, acho assim, a gente vai, só para reforçar aquilo que já é o nosso, acho que é o mantra de quem trabalha com audiovisual, a obra é, é quem manda em tudo. Não é o sound design, não é Não é só o só acting, não é não, só não, a música, não é só a não. direção de arte, né? É o conjunto, né? Não, o filme Sim. manda, né? E nessa, numa dessas trilhas recentes, chegou uma hora lá na mixagem final do filme e o cara falou, cara, eu vou tirar a trilha nessa hora. O compositor ficou arrasado. Eu falei, cara, é assim. Você está contando uma história. Se nessa história, nesse momento, vai ficar melhor sem a trilha, vai ficar melhor sem a trilha. Isso, quem manda é a obra de arte, né? Em última instância, o dono da obra de arte, né? Mas você está lá para ajudar a visão de uma outra pessoa. Você está lá para Sim. ajudar a contar uma história que um diretor, um produtor resolveram transformar em filme, em série, enfim. Contar uma coisa muito rapidinha. Eu percebi, quando eu comecei a trabalhar com música 26 anos atrás, quanto mais eu acompanhava a masterização de um disco, melhor eu acho que eu mixava. Quando os compositores vêm mixar comigo, ou isso, quando eu vou fazer uma trilha do Veneza, do não sei o quê, eu sempre falo pro produtor musical, compositor, enfim, produtor musical, vai acompanhar a mixagem do filme. A longo prazo, é isso que vai te capacitando a entender melhor. Por exemplo, essa trilha que eu falei, que foi cortada numa cena de ação, numa briga, que tinha muito sound design, tinha muito Foley, e a trilha era muito percussiva e muito cheia demais, muito busy mesmo, era uma coisa de muita nota. Uhum. A trilha caiu. Não era um compositor de cinema, era um compositor que fazia teatro, que fazia outras coisas, e era o primeiro filme dele. Eu achei que aquela trilha poderia cair, e caiu, porque tinha muito elemento. E numa briga, bom, o diretor escolheu que o sound design e o Foley, enfim, som direto, tinha predominância ali. Ele E estava são certo. sons muito percussivos também, né? Tava Soco, um brigando. grito. Exato. Não, era briga de quebrar coisa, de sair rolando por cima da mesa, quebrar, tudo tá em cima da mesa, bate na parede, quebra um quadro, tinha muito elemento. Acho que na próxima vez que esse compositor for fazer uma trilha do filme, ele vai olhar para essa cena e falei, peraí, deixa eu fazer uma cama. No final das contas, a trilha não caiu, não. A gente voltou e refez a trilha só com uma cama de cordas, que parou de brigar. Então, assim, Você sabe que tem uma coisa interessante, esse ponto que você trouxe, uma coisa que eu nunca imaginei com 20 e tantos anos que em fazer, assim. Mas tem o vídeo do Batman, esse novo Batman, a mesa redonda lá do Sound do Dolby Lab, hum, e o mixador fala que num filme tal, porque já é o compositor, já trabalharam muito, o compositor, além do diretor, tá o compositor na mesa, né? E ele fala, acho que no Ratatouille, que eles atrasavam o Foley, eles tiravam de sync o Foley, certas coisas, para casar com a música. Deve ser uma tirada de sync aham. pequena, mas assim, alguns frames pra cá, outro pra lá, pra sincar com a música, por justamente manter o ritmo. Eu falei, cara, a gente às vezes aqui fica muito apegado ao sync, né? Assim, cara, é uma coisa sagrada para pós-produção de som, né? O diálogo tem que estar em sync, os efeitos, né? O cara dá o soco. Impensável você, pô, trocar o sync, né? E aí ele falou, cara, a gente acertou, ajeitou aqui ali, tirou algumas coisas de sync pra que ficasse no ritmo. E acho que no Batman, quando eles falam da cena da briga na boate, não sei quem viu esse Batman novo, eu acho Não que vi. muito soco também, e rolando um techno, um trance no fundo, assim. E eu acho que eles fizeram uma coisa similar. Então esse soco tem que ser alguns Entendi. frames antes, outro depois, pra que
fique mais musical, né? Isso é fruto de tempo para trabalhar. A gente correndo, a gente dificilmente tem, às vezes, caraca, pode. Mas enfim, você tocou nesse ponto importante, quer dizer, né? Onde é que eu ia chegar? Eu acho que se o produtor, e especialmente o mixador, quanto mais tempo eles acompanharem do projeto, desde o início até o final, melhor vai ser. Por exemplo, lá fora não é incomum o cara da edição de som, do sound design, mandar uma pré-mix para o cara da trilha. O cara do diálogo e mandando um pré-mix, ó, a gente tá, essa cena aqui tá nesse pé. E o cara vai entendendo com quem que ele precisa harmonizar, com quem que ele precisa se dar bem naquela cena. Tanto o produtor musical quanto o engenheiro que está fazendo a mixagem, quanto mais eles acompanharem o processo como todo, melhor acho que as coisas vão acontecer e você não vai brigar. Quando você chegar lá na sala, vai ouvir aquela edição de som, fala, cara, aquela percussão lá vai bater. Vai bater, não vai dar certo. Né? O outro assunto era a espacialização. Sim. Toda trilha que eu mixo, eu tiro os stems, claro. Né? Eu tenho separados vários elementos para dar essa liberdade pro engenheiro de mixagem trabalhar. No Veneza, por exemplo, que eu acompanhei um estágio final da mixagem do filme, eu vi que eu mandei stems 5.1, eu mixei toda a trilha em 5.1. No final das contas, ele mexeu muito pouco no equilíbrio, ele trabalhou com os stems, mas eu via que o grupo estava todo andando junto. E ó, tem um momento aqui que ele baixou o solo. É isso, tá certo. É o que fez sentido na mixagem e eu concordei com tudo. Então, acho que essa coisa da espacialização, ela tem dois lados. Eu acho que é importante o engenheiro de mixagem ter a liberdade dos stems, mas eu acho que se o engenheiro de mixagem da trilha tem essa consciência e acompanha o processo, eu acho que ele provavelmente vai entregar uma coisa já que eu acho que vai brigar menos do que brigaria. Certo. Eu já recebi coisa para mixar de uma promo de uma série que eu mixo. E aí o pessoal da trilha mandou e promo, trailer, eles adoram usar aqueles pedaços da fala, né? Que o cara... No meio de uma porradaria. Na série ou no filme, aquela cena tá um silêncio desgraçado, o cara tá sussurrando, pro outro, você ouve tudo. Aí eles botam no trailer com aquela tiroteio, cara... E a gente se ferra pra mixar. E o cara me mandou um puta solo de guitarra distorcida no centro, no meio da fala sussurrada. Eu liguei pro mixador, falei, cara, não faz isso comigo. Eu vou matar a sua guitarra. Eu recebi trilha mixada 5.1, se não me engano, apenas 2 vezes, assim. Uma trilha super eletrônica, texturas, synths, assim, muito pouco percussiva. E um outro filme recente que tinha muita percussão, bateria, cordas, guitarras, tinha tudo, assim, bem... foi bem interessante, assim. Como é que foi pra você? Não, ambas as vezes foi bem interessante, assim, sabe? Eram filmes que assim, facilitou minha vida na questão de pan, não sei o que, não tive que fazer um tempo. Embora eu goste de pegar e fazer pan e movimentar, ainda mais agora mixando com Atmos, a gente pode talvez falar de Atmos um pouquinho, não sei se você já está trabalhando com Atmos. Mas foi prático. Botei ali e tal, pá, tiro às vezes abaixa um layer, tal, o outro, assim. Mas tava ali, tava suando. Mas eram filmes, assim, um era um drama psicológico, um pouco de psicológico, soturno, e a outra era uma comédia romântica. Então são filmes que da comédia romântica, na maior parte do momento, a trilha tá ali, tem ambiente, tem uma fala e não tem nada muito sofisticado em termos de sound design, né? No outro drama psicológico tinha mais sound design, porque é drama psicológico, então tinha hiperrealismo, né? Tinha coisas exacerbadas e tal. Mas funcionou tudo muito bem, até porque a trilha era muito textura e tal. Eu fico pensando, se pegar um filme de ação, como se fosse um filme de tiroteio e tal, às vezes pode ser que uma trilha de 5.1 já toda fechadinha, eu não sei, pode ser que às vezes você precise, ela acabe brigando. Isso sem considerar o uso do Spanner, por exemplo, né? Da Cargo Cult, que é aquele plugin que permitiria dentro de um 5.1 repanear as coisas, mas tô pensando quem não tem, botou ali a track 5.1, que isso é um pouco uma limitação do Pro Tools, né? Que você dentro do 5.1 você não consegue
Você não consegue A não ser que você tenha o spanner, né? Que eu nunca tive, eu queria até ter. Eu uso até de vez em quando o da Nugen, o Down Mix deles, tem uma função que é 5.1 para 5.1, que você só reequilibra, você não faz pan. Mas eu colocando no canal, eu posso tirar só o centro, 3 dB. Ah, legal. A Neurink tem um pluginzinho que permite que você também só volume, você consegue mutar Spill, dois. não é? Não é Spill? Pode ser, acho que é esse o nome. Eu tenho esse. É a mesma função, é a mesma função. Aí às vezes é isso, às vezes você tira o canal do centro, às vezes você dá uma... E os stand é isso, mas eu acho importante, acho que a gente meio já cobriu isso, é importante falar, porque eu acho que cinema, assim, audiovisual, é uma arte, tem que ter uma arte do desapego, assim, né? E eu acho que às vezes ainda encontro um pouco isso, mas trilheiros que falam, pô, você mexeu com o meu arranjo, você mexeu com a minha música, você tirou tal elemento. Quer dizer, se ele fosse na mixagem, ele teria visto e teria entendido por que você fez aquilo, na próxima vez ele não ia errar. Não Pode ser, exatamente. Isso que eu acho que ele acompanhasse. Primeiro, ele ia poder te dizer, cara, poxa, você mexeu no meu arranjo. Por quê? Ó, tá vendo essa cena? Aquele solo de violoncelo tava batendo com não sei o quê. Tá. Ele vai entender. Se ele acompanhar até o final, e também vai te dar a oportunidade de explicar, olha, pra você tirar isso aqui para a obra master, o rei, o filme, estava pedindo. Então, assim, isso é básico. Agora, compositor que se apega à trilha acontece. Tem bastante, E nessa separação de stems, que é meio óbvio, né? Separamos percussão, de cordas, de bateria, o baixo vem separado, se você tiver teclados, enfim, dá para separar bastante. Hoje em dia, com os Pro Tools que carregam 2048 vozes, provavelmente quase todo mundo pode receber 10 stems por música. Eu não estou recomendando, gente, mas assim, dá para separar bastante. Não depende. É um pedido, por favor. Eu gosto de receber bem separado. Eu prefiro, às vezes, do que ter realmente, às vezes, um stem que tem guitarra, bad de teclado. Eu também, eu prefiro. Sim, você pode separar 10, 12 stems que dá para... eu prefiro. É melhor. Mas o uso do reverb, por exemplo, eu em geral não recebo stems o reverb, realmente eu recebo o reverb printado já. Mas eu percebo que em algumas situações, eu não sei porque eu estou mixando a música, se é o meu estilo de mixagem, eu muitas vezes coloco reverbs maiores até, e grandes assim, sabe? Eu faço os dois. Às vezes porque, eu coloco assim, reverbs menores. Entendi, você tira, mas você precisa tirar, né? Você está separado. Não tirar, por exemplo, se eu tenho uma guitarra, enfim, que já não está com muito reverb, e eu quero só dar uma ambientada, eu pego um reverb de estúdio, um IR de estúdio. Eu gosto dos estúdios do Altiverb, tem bons estúdios. Que é um reverb assim, que o decay dele é, sei lá, 0.6. É uma coisa que você não ouve a cauda do reverb. Mas eu colocando aquela guitarra, ela vai espalhar, ela vai sair um pouco da frente, vai abraçar o surround, e você não vai ouvir um reverb, ela não vai para um outro plano, ela continua no mesmo plano. Às vezes eu faço isso, e às vezes, claro, um reverbão ajuda. Sim. Às vezes eu percebo que dependendo da trilha a gente precisa dar essa grandiloquência, né? E às vezes eu sinto que a gente não recebe nas trilhas essa coisa grandiosa, assim, sabe? Que precisa. Eu fiz um filme recentemente que a trilha toda vinha já com os reverbs e eu precisei botar e fazer uma abordagem um pouco mais agressiva nesse sentido, para ter... Isso é pedido do diretor, eu não fiz nada da minha cabeça sozinho, assim, sabe? Era um pedido do diretor, cara, isso precisa ser maior, isso precisa ser mais impactante, E era um filme bastante movimentado, digamos assim. É engraçado. Mas assim, eu precisei botar por cima do outro. Então, assim, às vezes eu nunca consegui que mandasse o reverb. É diferente de um delay, por exemplo, porque às vezes o delay é rítmico, às vezes o delay ele tá compondo a timbragem. O reverb também. Mas acho que existem outros efeitos sonoros que os compositores e os produtores usam para gerar timbres, né? Gerar sonoridades. Principalmente você vai para uma linguagem mais pop, né? Que fazem muita parte do som. Se o cara botou um delay, meio analog delay, com feedback, né? Aquilo faz parte do som. Agora o reverb eu fico pensando nisso, assim, se a gente não seria mais... já que no Brasil a gente não pode gravar trilha no Abbey Road, no Air Studio. Pô, não pode gravar aqui nem na esquina, cara. Isso não seria interessante, assim. Eu não sei se outros mixadores de cinema, de TV, assim, eu mixo muito filme, né? Também fazem isso, gostam de fazer isso. Mas às vezes eu gosto de cordas, músicas, temas românticos, assim, sabe? Ou até cenas de ação, botar um reverbão, assim, porque a gente percebe que precisa daquela grandiloquência, sabe?
Pô, É meio como, tipo, eu fico sentindo às vezes que o som de cinema, ele é como se todo mundo estivesse gravando o When Live Break, sabe? Assim, tipo, do Led aham. Zeppelin. É aquela bateria no meio da escada, no corredor, ao invés daquela linguagem mais anos, acho que talvez anos 90 e tal, que foi secando, né? A bateria vai ficando Foi. sequinha. Eu não posso estar É, errado pela data, porque tem umas coisas de Motown ali que são bem sequinhas também, assim, né? Mas mas acho que o trilheiro, a galera de música tem que estar predisposta, tem que exercitar muito desapego, assim, né? Assim, nesse sentido, assim, né? é, Cara, isso vai entrar num outro universo que vai ter diálogo, dublagens, vozerios, passos, manuseio de objetos, ambientes de cidade, casa, rontones, ar-condicionados, portas que abrem, fecham, ele toca o telefone, vocês tiroteios, têm né? que ser Assim, quer dizer, whooshes, assim. amiguinhos. Vocês têm que ser É, amiguinhos. Você não pode brigar. exatamente. Não pode beliscar o amigo. Bom, que mais? Assim, você está com a sessão aberta aí, o que você trouxe para a Eu, gente? Se eu, você de mostrar, eu estou vendo que é multicanal, né? Que é multicanal, todas são, mas enfim, que é 5.1, né? Me parece. O que é você. uma trilha, esse aqui é o primeiro rolo. Nesse primeiro rolo, bom, tem muita corda, tem coro, cordas e coros foram gravados lá em São Petersburgo, lá na. É aquela turma que você manda a partitura, eles prestam esse serviço, você manda, eles gravam para todo mundo, né? Tinha uma Gravam história para assim, todo né? mundo. É. E eu já tinha trabalhado bastante com eles, eles gravam com vários tipos de microfone. Eles têm em estéreo, mas eles têm um par mais próximo, um par mais longe, um par mais aberto, além dos microfones Proximidade, assim. de proximidade que não são tão próximos. A sala lá é muito reverberante. Então a sala já tem um tamanho assim bacana e não é o close mic não é muito close não, mas enfim. É, e a trilha até tem vários momentos. É um filme que se passa todo basicamente em uma noite, numa festa. Então tem muita música diegética, tem muita música eletrônica diegética. E em contraste com isso, a trilha é muito erudita. Ela é muito cordas e às vezes tem piano, às vezes tem um órgão, bem órgão de igreja, assim. Então, eu tenho dois grupos de cordas. No caso, aqui Não, peraí. Isso aqui são os masters. Eu tenho aqui o primeiro grupo de cordas, aqui o segundo grupo de cordas, depois temos dois grupos de coro, os VCAs todos, master cordas, master coro, master harmonia, master diegética, um é o master 5.1 e o alt. Aí uns stemzinhos já preparados para cuspir os stems, e aí reverb de cordas A, reverb de cordas B, efeito para cordas, reverb de coro, reverb de harmonia, delay de harmonia, efeito, que normalmente é alguma coisa maluca tipo Crystallizer. Nossa. Você estava falando de reverb longo, aqui para as cordas eu estou usando Mechanics Hall em 5.1, que é muito bom, Uhum, e Symphony 3D. uhum. Também Rich Classic Hall. Então tudo reverbão Esse- grande. Esses plugins exponencial são ótimos, né? São muito bons, cara. São muito bons. Aqui o Crystallizer é porque o filme tem muitos momentos de. Enfim, não posso dar spoiler, mas drogas, delírios e ações. Eu usei muito o Crystallizer, você está vendo aqui que ele está endereçado para as caixas de trás. Eu usei ele muito para ajudar a fazer a loucura, assim, Dos personagens. da trilha, dos personagens. Primeira coisa que eu comentaria, que eu não imaginaria diferente, quer dizer, fica a dica para quem está começando, é a sessão muito bem organizada, né? Tudo com nome, tudo provavelmente grupado, porque você tem VCAs, né? Você tem grupos para Sim, controlar, com color coding, né? Quer dizer, com as cores, é, cada um faz a sua naturalmente, mas assim, tudo organizado por cor, porque torna o trabalho muito mais rápido e fácil, né? Organizado para você. é porque, cara, aqui.
Esse rolo tá usando 94 vozes. Uhum. Não é nada, É pouco, é. praticamente. É pouco, é pouco. Mas é bastante também, Não, é bastante, dependendo. mas é muito comum você ter 250 canais numa série policial com ação, né? Porque pode ser Uhum, série uhum. policial, eu já fiz série policial suspense que não tem tiroteio, não tem perseguição, não tem. Quando você tem 250 canais, cara, se você não tá com a Muito cor, com o organizado. VCA, não sei o que, você tá ferrado. É. Você vai perder um tempo muito desnecessário procurando um efeito que você precisa baixar ou que você precisa subir, né? É muito importante. Eu tenho aqui um template com tudo definido, assim, sabe? A gente não precisa ficar mudando a estrutura da sessão de Pro Tools, sabe? Cada filme, sabe? Minhas sessões, não importa o filme, elas são maiores ou menores, tem mais, como diriam os americanos, food groups, assim. Mas eles são Exato, sempre iguais, eles estão sempre da mesma cor, entendeu? Então sempre. sempre da mesma cor, cara. Se precisar inserir plugin diferente, eu insiro, assim, até às vezes cria coisa para processar e deleta, mas assim, no ritmo que a gente é obrigado a andar e com quantidade de coisa que a gente tem que lidar, a organização é primordial, assim, né? O template é aquela coisa, ele é um ponto de partida. Sim. Ah, o meu template tem 250 canais, mas você vai usar 60, depois você apaga. Mas você Nativa, né? Food. é criando efeito estéreo 7, efeito estéreo A7, efeito estéreo B7. Não, cara, você vai perder muito tempo. E botar o Sim. grupo, e botar no VCA, e É. VCA do grupo A e do grupo B, VCA do master Cara, deixa isso criado. Como é que você lida, por exemplo, com. Tudo bem, essa é uma música mais orquestral, tem a sua característica, mas como é que você lida, por exemplo, com a distribuição de frequência? Eu pego algumas trilhas para mixar aqui, e aí eu percebo que entre os stems, para mixar no filme, né? Eu não mixo trilha para ninguém, para mixar no filme. E, por exemplo, aí tem um stem de guitarra, aí eu tenho sempre o equalizador, porque eu acho que o mixador de cinema muitas vezes tem que dar uma masterizadinha, sempre tem uma pontinha para tirar, Sempre, um brilho para dar, sempre. então eu tenho um equalizador para fazer esses corretivos assim e às vezes compressor, porque às vezes você precisa comprimir o troço todo. Mas assim, eu percebo às vezes pelo analisador de espectro do equalizador, no caso que eu tenho usado muito é o Equality da DMG, Uhum. é, que certos instrumentos, por exemplo, uma música pop com bateria, baixo, sintetizadores, guitarras, percussões, que muitos instrumentos estão modulando no analisador de espectro, às vezes você nem está ouvindo direito, até lá embaixo, 40, 30 Hz, e muitas vezes eu já tenho que ligar um passa alto, sabe, vir limpando, sabe, uma guitarra, já vem limpando 100 Hz quase, assim, porque não precisa, né? Você vai ter um baixo trabalhando ali, vai ter um kick, muitas vezes tem um kick da bateria, tem um kick eletrônico junto, quer dizer, então, assim, qual é a tua primeira. Como é que você lida com isso? Assim, eu tenho percebido que às vezes tem muita sujeira, que eu chamaria. Isso eu chamaria de sujeira. E aí você começa a limpar essas coisas e você vê que a trilha vai encaixando melhor, né? Ela vai indo mais pro lugar, assim, sabe? Opa, tá abrindo espaço, porque eu vou ter um efeito grave também, eu vou ter, sabe assim? Como é que você lida com isso, assim? Qual é a recomendação que você tem? Você acha que os mixadores deixam passar isso por falta de experiência? Você acha que o cara tá Acho ouvindo ali, não tá alinhado e falou, pô, esse grave tá bonito, mas é umas maçaroca? Como é que você vê isso, assim? vamos lá. Isso acontece muito porque por acaso, nos últimos 3 anos, eu fiz muita série de ação. Então, em que Uhum, as trilhas são muito carregadas. uhum, Normalmente, quando você tem drama, diálogo ou comédia, sei lá, normalmente a trilha não vem densa, carregada, é uma coisa mais leve, ou, enfim. Então, eu, no master da trilha, muitas vezes eu faço isso. Eu tenho um multibanda abaixo de 113 no master de música. uhum. Mas esse Então, master, o que vocês chamam desse master de música? É o teu. Porque esse é um truque que eu acho que eu não sei quem aprendeu. Acho que alguém aprendeu lá com Alan Myerson lá no La Fabrique, no Mix for the Master. Eu não sei quem me contou, não me lembro mais, mas que ele masteriza a música não no master out que ele está ouvindo, ele masteriza a música nos stems, porque aí os stems estão printados, porque isso eu acho que é uma coisa que às vezes os músicos, a sim, galera de mixagem e os trilheiros não percebem. Pô, legal, mixei a música, eu tenho que entregar assim pros caras, mas o cara tá masterizando, tá monitorando um 5.1, ou que seja o estéreo, tá incrível, tá com os graves alinhadinhos, tá com. Mas a hora que você bota os stems, ainda que você bote no zero ali, tudo, a música toca, se perde isso. E aí você vê que tá sobrando um médio grave, tem uma médio aqui que tá incomodando, tá faltando brilho.
Então você trabalha dessa maneira, você masteriza por stems, de maneira que os stems vão estar todos masterizados, ou você. Essa é a grande questão, assim, sabe? Vamos lá, se eu tô mixando trilha, Uhum, eu tô trabalhando basicamente nos food groups. Né? Eu estou uhum, trabalhando no master de cordas, no master de bateria, no master de harmonia, no master, etc. O meu master geral, normalmente ele tem um limiter protocolar, assim, tipo -1, -2, é só realmente para evitar que eu tenha algum problema. De forma que na hora de eu fazer os stems, eu estou respeitando tudo que eu trabalhei nos subgrupos uhum. e dependendo se eu precisei usar alguma coisa no master, como ou compressão, ou alguma coisa de textura, eu replico isso em todos os stems. Enfim, música tem muito isso. Você usa um super compressor no master que organiza tudo. Só que quando você vai tirar os stems, mesmo se você solar a bateria, o compressor está reagindo diferente porque ele não está ouvindo baixo, harmonia, voz, ele não vai ter o mesmo equilíbrio. Não tem como. É por isso que trabalhar nos subgrupos é mais efetivo, porque você trabalha menos no master e deixa os subgrupos trabalhando e aquilo ali tem que funcionar. Por exemplo, nessa série, eu tenho aqui aqui no final, eu tenho meu master de diálogo, master de ambiente, piriri pororó. Eu tenho aqui no master da música, normalmente eu boto um compressor multibanda Uhum. até essa aqui já tem 2 anos. Hoje em dia eu já boto uma coisa mais específica. Eu estou usando o Fab Filter, o M Pro MB, Uhum. Uhum. com o centro em 30, 40 Hz. Uhum. O resto eu basicamente não mexo. Certo. Segura os graves mesmo, né? Seguro mesmo. Mas não, não, Esse é não o... necessariamente de comprimir, no sentido de não interessa o que venha, eu vou comprimir. Não. É manter aquele grave num certo espaço. Se o grave vier dentro desse espaço, ele não vai atuar. Mas se ele vier excessivo, ele vai. A gente faz isso muito aqui quando masteriza para mixou para cinema. Aí tem que fazer a master, né? Um broadcast master para botar num lado, em geral Globosat. Geralmente eu faço isso. Eu boto um limite, um multibanda também na música, geralmente nos efeitos também. Os efeitos também. Os efeitos também, mas trato diferente, né? E eu boto ali, sei lá, eu geralmente eu uso eu não uso tanto multibanda hoje em dia. Eu uso um equalizador dinâmico, né? No Também. caso, Acaba que eu uso mais o multibanda, porque engraçado, o equalizador dinâmico que eu uso aqui é o ProQ3. então eu ia chamar ele, eu ia falar, ou o ProQ3, ou no caso eu uso um outro aqui, que é mais esotérico, mas que é incrível, que é o Jim PQ. Acho que chama Amber Waves o nome da empresa. É um cara que faz um equalizador fantástico. Ah, legal. Bota o Depois link. bota no Google, o Jim PQ, é absurdo. E aí, geralmente eu uso um shelve nele, lá em 30, 40, vou chegando, testando 40, 50, 60 Hz com Tá, atenuação, entendeu? Então, se também passa de um certo ponto, ele começa a segurar assim e dar uma limpada, né? Assim, né? legal. É meio Eu, eu, shelve. eu uso mais o multibanda do que o equalizador dinâmico, só porque o multibanda, em relação ao ProQ, ele tem mais um ajuste mais fino de ataque release e de ratio. O ProQ, eu uso ele diálogo, todos os meus canais de diálogo tem ProQ, todos os meus canais de tudo tem ProQ. Mas especificamente na música, eu gosto de mexer um pouquinho mais em ataque release, threshold, assim, ratio. Normalmente o equalizador dinâmico tem menos detalhezinhos, assim. Ele funciona Certo. muito bem, mas às vezes eu acho que o ProQ ele segura muito. Acho que ele é um pouco agressivo para a música Entendi. situação. Mas o controle de grave É essencial, né? é essencial. Outra coisa, por acaso, né, eu tô controlando aqui 30, 40 Hz. Eu sou amigo do mixador dessas coisas. Falei, que caixa você está usando?
Ah, a gente está usando aquelas Neumann pequenininha. Eu falei, tá bom, então olha só, tem 30 e 40 Hz para burro na sua trilha e você não está ouvindo. Só para você saber. Pra você saber. Acho que você tem que entender isso, que você tá, ou você usa um analisador de espectro, ou você tem aí um 30 Hz que está comendo Tá solto. passando, né? Pode Tá ser que esse passando. caso que eu falei das trilhas que eu tenho recebido, pode ser que os mixadores estejam passando pelo mesmo problema, né? Assim, salas. Eu ia fazer essa pergunta. A sua sala, você falou que você tem a Matrix, né? Estúdio, não é isso? Tem a Matrix Studio. Ela tem o SPQ Card, né? Você alinhou a sua sala? A sua sala tá alinhada? Assim, Tá você fez uma alinhada. equalização corretiva? Legal. Fiz uma equalização corretiva. As minhas caixas são relativamente grandes. Eu tenho BW grande na frente e BW Aham, de 6,5 atrás e no aham, fundo. Mas na frente são caixas grandes. Então ela uhum. fala tranquilo, sozinha até 30. Ela fala bem, assim. Ou Ela, seja, ela te entrega, né? Se você tiver com uma frequência ela aí, você vai saber. entrega. Ela entrega. Ela entrega. Essa é a segunda Maneiro. coisa que eu implico. Quando eu implico que o pessoal não entrega 5.1, eu implico também que os caras não têm caixa grande. Eu falei, vocês estão fazendo trilha para cinema, cara. Vocês têm que entender É. como é que Então vai isso vai soar. talvez um pouco em direção à questão que eu falei dos reverbs, assim, sabe? Também, É, também. lógico que o Alan Myers, ele mixa ali, a gente vê os vídeos dele, ele mixa em uma sala mais ou menos pequena ali, né? A sala deles não parece ser muito grande, a sala de mixagem dele, ele mixa Não, não parece ser grande. com Near Field, mas ele gravou as trilhas no Air Studio, né? Em geral, essas trilhas assim, no E Abbey o Near Road, Field, com microfone de teto, esquema, o cara já recebe um troço é, reverberado, né? Se você pega a trilha para ouvir no iTunes depois, ou mesmo no filme, você percebe que as trilhas são gigantescas. Eu sinto um pouco de falta, às vezes, dessa. Às vezes você pega assim, ouve um som e fala, pô, esse filme tá pequeno. Às vezes acho que, claro, tem uma questão, se comprime demais, se equaliza no lugar certo, né? Você tá deixando o som respirar e pulsar, né? Mas às vezes eu sinto talvez que nas trilhas precisa dessa grandiloquência, né? Principalmente se a gente vai falar de ação e coisas e tal. Mas tem duas Então, coisas. Acho que o Alan Myerson, eu apostaria que ele já foi muita mixagem final de filme. um filme grande em salas Ele, mi- enormes, né? ele mixou. Não, e que ele mixou a trilha. Ele foi ver como é que. Tenho certeza que ele já foi um milhão de vezes lá no dubbing stage para ver o resultado final do que ele fez. Sim. Porque é o jeito de você calibrar, sabe? Eu Uhum. só percebia que eu estava acertando ou errando na voz, no grave, não sei o que, quando eu ia na masterização. Sim, perfeito. Eu ouvia lá, falei, ih, bicho, cara, não posso dar esse mole aqui, tá sobrando aqui um negócio que o cara tá É, tendo que remediar. Ou seja, pensando nessa correlação que você fez, hoje o meu estúdio tem 30 metros quadrados, mas eu aprendi a mixar e passei 8 anos direto mixando no Mega Cine, que era uma sala, sei lá, devia ter 80, 100 metros quadrados, talvez, eu não sei a medida do Mega Cine, mas o Mega Cine tinha 12 de profundidade, por uns é, 8 de largura, 4 devia de ter pé isso, direito. uns 80 fácil. Né? Muitas mix finais na JLS, que é uma sala de cento e tantos metros quadrados, tem pé direito de 6 metros de altura, entendeu? Você mixa 12 metros da tela, sabe? Então E isso realmente educou, né? quando você chegou lá pela primeira vez, você não falou assim, ih, caramba, preciso mudar esse negócio aqui que não tá O que eu funcionando. percebi é assim, eu fiz essa transição de Mega Cine, às vezes alguns filmes começou a pré-mixar no Mega Cine, que já era incrível, e fazia uma semana de final, alguns dias de final na JLS, que era maior ainda. Então, assim, o que eu percebia era que dava para ser maior o som do filme, entendeu? Já estava tudo no lugar, em termos de frequência, equilíbrio de negócio, mas Sim, 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 dava mas tem para que ser ter visualizar. maior, assim, sabe? Mas isso foi me educando, né? Talvez hoje eu já mixe uma certa pressão, um filme aqui que talvez eu já Tenho certeza. chegando lá já não precisaria dar mais uma empurrada. Talvez precise, faz com essa crise toda, diminuição, não sei o É, quê, pandemia, faz 3 anos, 4 anos que eu não boto o pé lá. Aliás, a última vez que eu estive lá foi em 2020, pouco antes da pandemia, no começo de janeiro, visitando o pessoal lá, mas não mixando. Então, realmente não é. já faz tempo que eu não tenho. 2019, o Carcereiros, foi o último filme que eu fiz uma mix final lá. Mas a gente percebe isso, às vezes, acho que você está falando assim, quem puder, né? Acho que a bottom line é assim, quem Claro. puder, quem tiver essa experiência de ir para uma sala grande, né? Alugar um estúdio, pô, mixou em casa, mas tenta alugar um estúdio grande para fazer uma final, passar o filme, um estúdio que esteja É, alinhado, acho que é uma boa é. dica. Ah, custa uma grana, mas o resultado final é, ele compensa, né? Eu acho que a gente reclama muito dos produtores no audiovisual, mas muitos produtores
estão investidos ali naquele produto, custou caro para chegar ali, sabe? Assim, Uhum. já tem muito dinheiro, então você consegue convencer, olha, preciso dar mais esse passo, porque isso vai trazer uma qualidade final, isso vai garantir que esteja vai tocar dinheiro no cinema, não sei o quê. Acho que muitos produtores, às vezes, fazem um esforço e banca ali, uma diária, 2 diárias, 3 diárias. Mas, cara, o que aquilo vai te trazer de aprendizado, eu acho que, sinceramente, todas as vezes que eu fui, né, pegar um filme e levar numa sala grande para dar um confere, para fazer um check mix, eu acho que o próximo filme é um mix um pouquinho melhor. Acho que você investir nisso, pô, acho que faz uma diferença muito grande, cara. Muito grande, né? Eu concordo com você. Acho que faz parte. O que mais que a gente pode falar aí? Que eu acho que a gente já falou algumas coisas bem legais. Tem mais 15 minutos pelo meu relógio aqui. Isso aqui, por exemplo, são os stems do Impuros. Você pode ver aqui que tem algumas coisas que estão. O que está em laranja provavelmente é trilha nova, trilha que foi mudado. Aqui, o que está em amarelo é que o Gustavo Krebs, que faz as mixagens, ele manda para mim os stems e ele seleciona alguns efeitos e reverbs e manda num stem separado. Eu marco esses stems porque são os stems que eu vou jogar para trás. A trilha foi composta pelo Arpex. Isso. Aí ela vem para você mixar. Não, ela vem mixada nesses stems. Tá. E aí você faz o quê? Você mixa o episódio? Eu mixo o episódio. Eu tenho Ah, você que mixa o episódio do Impuros. Você faz a mixação do Impuros. Tá, legal. E aí aqui eu tenho normalmente 2 ou 3 grupos de stems, Aham. às vezes 3 grupos, e eu fiz aqui um color code aqui. Uhum. Quando ele me manda efeitos separados, por exemplo, aqui você está vendo que esse canal aqui, isso não vou saber que instrumento é esse, isso é o efeito que ele colocou no instrumento, ele me manda num stem separado. Ah, o amarelinho. O amarelinho. Entendi. Então, esse eu vou jogar necessariamente para trás. Para além disso, legal. eu ainda tenho uma mandadinha de reverb, às vezes 2, dependendo do tipo de trabalho. Eu tenho sempre 2 mandadas de reverb prontas para cobrir algum espaço. Normalmente aquilo que eu falei, um reverb de estúdio, que acho que é o que soa menos reverb, é o que simplesmente traz a coisa para trás sem você falar, nossa, tem um eco, tem um reverb, tem um plate, um hall. Não, estúdio é uma sala normalmente 0 ponto alguma coisa, 0.4, 0.6, né? Uma coisa que o ouvido não percebe como. Um reverb estéreo que você usa só no surround para ajudar a dar uma abertura em algum elemento. Legal. E às vezes eu tenho também um reverbão 5.1 quando eu acho que eu preciso empurrar. Essa trilha, especificamente, eles já pegam muito pesado no melhor sentido, de efeito de espacialização, de reverbão, então eu não consigo. Mas ainda assim você combinou com eles para que você recebesse sempre alguns efeitos específicos. Efeitos que a gente está chamando aqui é aplicação de reverb, delay, essas coisas. Reverb delay, basicamente reverb delay. Efeitos de modulação e tal, em separado e já com a cor. Você que coloca a cor ou ele que te manda com a cor separada? Ele manda com a nomenclatura separada. Ah, legal. Bacana. Então você já bate o olho e já sabe que isso daí é um efeito. Ou seja, você tem um tempinho. Dentro do seu processo de mixagem, você tem que ter um tempo para vir identificar, para fazer essa preparação, né? Você tem que gastar um tempo organizando isso. Se eu der play, você... Vamos ver, tem que dar. Vamos ver o que acontece. A gente não ouve. Não, né? Ouço. Não. Não, acho que talvez até seja melhor não tocar. Tudo Mas enfim, bem. Isso é uma corda dramática e tem um reverbão bem surreal que eu jogo para trás. Legal. Que já foi pensado pela pessoal da trilha na hora da composição, na hora da criação deles. Legal, entendi. Exatamente. Às vezes, quando tem um delay muito importante, eles me mandam separado e eu posso espacializar.
Legal. Às vezes, bom, e às vezes tem isso, que tem algum elemento que está em laranja, que normalmente é coisa nova. Trilha que mudou, trilha que... enfim, é uma série que é feita com um prazo bem justo, assim. Então é comum chegar, depois de um tempo, ó, o diretor pediu para trocar uma cena, ela trocou aqui, trocaram 2 trilhas Legal. e pronto. Então eu tenho esses 2 grupos aqui de stems. Eu tenho música diegética, que tem muito na série. Uhum. Só porque eu falei muito nesse episódio, só tem uma. Que eu uso muito o FUTS Box Legal. e eu uso o Altiverb para Colocar no espaço, né? colocar no espaço. Aqui, por exemplo, é uma cena em que tem um pianista tocando num restaurante. Então, eu botei o FUTS Box só para dar uma engrupida no som e botei um salão qualquer com a mix em 100%, tirando aqui um pouquinho da alta. E aí tem aqui o canal de reverb, do Altiverb, que é... Ah lá ele. Tem os snapshots também. Você carrega aí e depois você vem trocando eles, né? Por acaso, nessa sessão eu não Não tem precisei. muitos, né? Mas é o Church Studio, que é um estúdio, uma sala de gravação que tem um decay, enfim, curto. Aí tem os VCAs dos dois... Dos dois grupos, né? Aqui um VCA dos VCAs, um VCA geralzão da trilha. Você vê que, né, a movimentação mesmo tá nos outros VCAs. Aqui eu só achei um pedaço de uma trilha. Bacana. E pronto. E aí, daí vai todo mundo pro master. Pro master música. Música. Nesse caso, E tá... que nesse caso você colocou num limiterzinho e ainda tem aquele multibanda, né? Tem um multibanda. Que nem é esse que eu tô mais usando, não. Esse é bom. Agora, esse master que você está chamando de master é um auxiliar track, né? É um auxiliar. Tá. Um auxiliar. Porque eu tenho feito... Eu nunca entendi, vou confessar minha ignorância aqui, eu nunca entendi exatamente essa lógica dos masters no Pro Tools, mas eu tenho usado. E me parece que, então assim, eu na minha sessão também tenho assim o Dialogue, Master, o ambiente, o efeito, etc. Master ou auxiliar? Eu uso o auxiliar, só que os plugins estão no Master, com o mesmo output, entendeu? Então eu tenho um auxiliar. Então eu tenho o Buzz. Eu tenho o Buzz Dialogue Stem. Esse Dialogue Stem vai entrar num auxiliar chamado Dialogue Stem, sei lá, Dialogue Stem. E esse Dialogue Stem auxiliar vai sair ou para uma pista de gravação, né? Vai ter um buzz de saída. Este buzz de saída está em um Master Fader, e nesse Master Fader eu tenho um limiter insertado. E eventualmente, se eu for também aplicar alguma correção, né? Por exemplo, eu fiz um filme aqui que depois para mixar o diálogo e tudo mais, eu estava achando que ela tinha ficado um pouquinho estridente no geral, assim. E aí eu inseri um SA2, aquele da Mac, no Mac DSP, só naquilo lá. Entendeu? Bem de leve, assim. E aí, esse aí, exatamente. Me ajudou bastante a resolver o probleminha que eu tinha passado no diálogo. Mas tudo no Master, entendeu? E eu tava tendo uma clipagem num filme aqui, eu tenho um Pro Tools que grava, né? Eu tenho um Pro Tools que toca e um que grava. Na hora que eu tava clipando, eu tava tendo uma inconsistência entre os meters e não sei o que. E aí quando eu botei o limiter no Master Fader, sacou? E nessa sessão tem um input e tal. Aí bateu, foi interessante. Eu não entendo a ciência direito por trás desse negócio no Pro Tools por causa dos masters. Mas dizem que essa é a maneira certa de você usar, né? Quer dizer, você tem o auxiliar, que é o routing, por onde você passa, mas o processamento nesse tipo de caso você faz num master paralelo. Por isso que eu te perguntei, eu tenho usado assim. Na verdade, eu uso menos o Master Fader por uma razão, mas aí tem a ver com música. Cacuete. Porque o Master, os plugins do Master são pós-fader. Ou seja, se você tivesse no Pro Tools fazendo música, um Master Fader com compressão, se você fosse fazer um fade out, ele ia parar de comprimir. Perfeito, entendi. Porque ele, entendeu? Ele é pós-fader. Então, você vai baixando o master, aí a compressão para de atuar e ia mudar todo o seu som, enfim. Aí você... Então, eu
eu fui Você não teria que usar fazer um fader, um fade out, você teria que fazer no auxiliar anterior, né? Mas é um dar na. auxiliar anterior. Pois é, então, É mas engraçado, porque eu vejo a galera de Hollywood e tem, para quem tiver interesse, eu não sei o link exato, posso talvez descobrir, tem uma sessão do Will Files, né, que ele fez com a Netflix, um curta chamado Sol Levante, e ele você bota só levante e aparece o download, o link. aparece, né? Então nessa sessão ele tem lá 50 masters, porque é Atmos, tem 120, e trabalha assim, né? Os masters estão lá. E eu comecei a usar assim também. Então, por exemplo, filme de ação, eu seguro um pouco no master, mesmo que e tem um limiter ali, até porque se for para cinema tá em -1, mas se for para Netflix, que é o que eu tô fazendo agora, tá em -2.3, né? Para ter uma margenzinha que para Tem a Netflix margem. você tem que entregar. É, e eu tenho tirado no Master, sabe? Assim, tiro um pouco do Master, o limiter vai demorar um pouco mais pra atuar, você tem razão, porque vai chegar menos. Não, mas Mas eu eu vou tenho gostado de trabalhar cacoete. assim. Não, é É, cacoete, entendi. não tem nenhuma. É coisa que você vai fazendo ao longo da vida e não muda, mas não. Sim. Por isso que eu perguntei, eu achei curioso. Eu tenho trabalhado assim, né? Dessa maneira, que me parece que o Pro Tools foi desenhado para ser feito assim, né? Se você precisa ter um controle de Aham. nível para evitar clipar na saída, não sei o quê, você teoricamente acha que essa é a maneira correta como o sistema foi desenhado. Você falou, realmente você tem razão, essa questão do plugin ele tá pós-fader, então se você tira no É, master, o plugin vai é. atuar diferente, né? Em Mas teoria, especialmente com televisão, cinema, pós, enfim, você não mexe muito no master, você não faz fade out no master, né? exatamente, tem Você toda a faz razão. Exatamente. antes disso. Então, o meu motivo por não usar o master é completamente inútil. Aqui não faz diferença nenhuma. Não, mas tem uma coisa que eu uso aqui no master, que é o Clarity M, é o hardware da TC Ah, você tem? por alguma razão também bizarra, eu não gosto de ter ele no meus canais de áudio. Eu gosto O dele Clarity é só estéreo, né? 5.1. 5.1. Ah, É, legal. é. Ele assim, até vou fazer uma mudança agora nele, comprei um pedaço de multicabo SBU, porque ele é ligado como plugin, né? Eu tenho um Hum, plugin dele no meu master e ele faz a leitura. E agora eu vou ligar ele direto saindo da Ou seja, você vai Matrix. fazer, você vai splitar o teu output, o sinal que você vai, né? Você vai sair aí via SBU. Eu tenho um TM3 aqui, que É, já tá mais é. antigo, da RTW, Sim, sim. e ele recebe também. Eu uso ele para pick meter, né? Eu fico aqui meio monitorando, e aí eu posso ouvir a Pois volta. é, eu vou botar ele. Na verdade, a minha intenção é botar o Clarity M na saída do sistema, para eu poder meio que monitorar qualquer coisa. Eu posso dar Sim, play não só, né, qualquer coisa que eu sole aqui, eu vou estar, enfim, você vai poder ouvir, né? vou poder ouvir. É. Eu tenho usado também Eu achei que tinha um telefonezinho velho aqui sobrando. Eu botei o aplicativo da Avid Sim, pra eu ter os stems, assim. Eu fico vendo os meters dos stems, assim. Ainda mais assim, filme tem que legal. endereçar coisa pra opcional, não sei o quê. Eu fico sempre ali com 6 canais, diálogo, 3 opcionais, música, efeito e o 5.1. Sempre ali eu fico vendo modular. Volta e meia, manda um negócio pro lugar errado. Por que tá modulando esse negócio ali? Aí ajuda, sabe? Não, Tipo, endereçamento, as coisas que você vai é. para pós-produção, endereçamento vai virando um outro assunto, né, cara? Que tem a ver com a questão da organização. Eu achei bem bacana você mostrar essa sessão também. Acho que reflete um pouco o trabalho, a conversa com o Tomás, né? Quer dizer, que é isso, assim, a organização é primordial É, nesse nosso trabalho, né? Ter as pistas bem nomeadas, é, com color é, code, assim, isso ajuda muito no trabalho. Eu muito. fiz um filme que o resultado ficou bem bacana ano passado. O trabalho de edição estava legal, a gente conseguiu. Foi um filme que eu só mixei. Mas a sessão tava bastante bagunçada, assim, sabe? Tive que conversar com o pessoal da edição. Poxa, eu não tô acostumado a trabalhar assim, sabe? Tem que ter os grupos de efeito A, B, C, organiza assim, sabe? Não organizaram muito não, mas eu acho muito importante, assim. Eu acho que aqui através da 3PS, né? Como a 3PS tem um pouco essa ideia de ter boas práticas, né? Ajudar a reverberar, eu acho que isso é um ser organizado. Cada um gere sua organização. Ninguém está recomendando que siga este Não, ou aquele modelo. claro. Mas ser organizado, trabalhar assim, acho que muito importante na pós-produção, sabe? Assim, acho que é um elemento chave assim, do Eu trabalho, acho que sabe? é chave, porque é isso, quando você está trabalhando com 20 canais, isso vai fazer pouquíssima diferença na sua vida, se você está muito organizado ou pouco organizado. Mas quando você está trabalhando com 100 canais, cara, é a analogia que eu sempre faço, você vai tropeçar no seu próprio cadarço.
Exatamente. Você vai tropeçar em você mesmo, na sua falta de organização. Você vai ficar horas procurando um efeito que você precisa baixar. Não, e se você às vezes está nisso, você fez uma entrega, passou 3, 4 semanas, às vezes um mês, às vezes 2 meses, que às vezes as produtoras demoram, e vem um quality control, e aí você precisa alterar algo, você sabe, esse é o tipo de elemento, tá no grupo de efeito, tá, o grupo de efeito é tal cor, o grupo de efeito é tal, você vai lá rapidinho, acha e conserta, né? Se você não sabe exatamente onde ele tá, tá organizado. Aquilo que a gente estava falando, essa sessão aqui, 245 vozes. Sim. Ou se não tiver coloridinho, eu tô lascado, cara. E isso é engraçado, assim, a gente fez essa série do Neymar, que tá na Netflix, para terminar, assim, mais ou menos, e foi feita em parceria com o estúdio nos Estados Unidos, que me chamou para trabalhar, tal, porque a série é dirigida brasileiro, personagem brasileiro, tal, muito falando em português e tal. E eu mixei tudo aqui, de vez todo o sound design aqui, fizemos uma apresentação remota e tal, mas entre fechamos a mixagem e ter a aprovação final com imagem, tudo, o play final já foi feito lá. Então eu mandei as sessões para lá, eu mandei tudo para lá. E teve uma mudancinha ou outra de imagem, porque arquivo que não liberou, então o cara precisou trocar alguma coisa e tal. E o meu colega lá, que tinha me chamado, né? O supervisor de som lá que tinha me chamado, convidado para fazer, ele falou, cara, eu posso cuidar aqui para você? Eu falei, cara, por favor. E foi engraçado, um dia ele me ligou, finalmente vamos ter que fazer os deliveries aqui e tal, e a Netflix pede uma certa separação para documentário, você tem que separar o arquivo, eles pedem que separe o arquivo do material gravado pro documentário, né? O atual. Eles têm um nome específico. Não é production sound, mas Não é production sound, mas no documentário eles usam, o produtor usou, eu demorei a entender, mas tem um outro, eles se referem àquilo de uma outra maneira. E eu já tinha feito, por causa da experiência com a Netflix no Brasil aqui todo, eu já tinha feito a sessão, então tinha diálogo. Então, por exemplo, tudo que era entrevista atual, né? Entrevistou o Neymar, o João Fury, os jornalistas franceses, né? O Beckham, tava tudo no diálogo, porque era o atual, sacou? Tudo que era arquivo do Neymar em português era o opcional A. E tudo que era narrador de jogo, arquivo estrangeiro, não sei o que, tava no opcional B. E aí o meu colega ligou e falou, pô, não sei o que, agora tem que separar. Eu falei, cara, já tá tudo separado. Já foi gravado assim, se você olhar a sessão, aí o cara falou lá, cara, é mesmo, é verdade, porra, obrigado, me salvou um tempão, achei que ia ter que ficar passando no episódio. Então, assim, já é uma decisão de edição, sabe? Já parte... Claro, eu sou o editor, o supervisor, mixador, eu já penso... Então, de novo, a questão do diálogo entre as partes, pra galera que tá mixando para né, tá editando para mandar pro editor, o trilheiro que vai mandar pro mixador, sabe? Aqui o recado, acho que é, pô, por favor, busquem os seus pares e organizem, né? Discutam esses assuntos, porque eu acho que todo mundo ganha tempo. Tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, cara. Os prazos estão cada vez mais apertados, então, cara, a máquina tem que funcionar muito bonitinho. Exatamente. Gabriel, poxa, obrigado, cara, pelo seu tempo, por essa conversa. Acho que foi bem bacana. Obrigado. Nos vemos em breve. Nos vemos em breve. Valeu, cara.